Cristo. Eu vou convidar você nessa manhã, por gentileza, a abrir a sua Bíblia comigo, no texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de segundo Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 30. Essa é uma das narrativas sobre o episódio da primeira multiplicação de pães e peixes. E voltando os olhos para o texto desta manhã, eu gostaria de extrair alguns princípios e conceitos para que possamos provar de uma provisão sobrenatural da parte de Cristo sobre a nossa vida. Ouvimos intensamente, isso tem sido motivo de colocação em várias frentes quanto à tragédia de Brumadinho, de repercussão internacional, uma tragédia lamentável. E assim como ouvimos hoje de manhã, durante a ministração da ceia, a necessidade de uma palavra de esperança, de ânimo, por vezes não se faz suficiente. E quão importante é voltarmos os nossos olhos diante das necessidades e situações trágicas da vida, a uma fonte inesgotável e infalível de sustento que vem na pessoa de Jesus Cristo. Ao ler o texto, e eu pediria gentilmente que você mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o tempo da leitura e depois, quando terminarmos o tempo da leitura, para que possamos, no tempo hábil, extrair o máximo possível daquilo de tão rico que o texto tem para nos oferecer. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Até aqui lemos. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai eterno, que alegria estarmos na tua presença mais uma vez, neste que é o primeiro domingo de um novo mês. E ao olhar para trás, reconhecemos que a tua boa mão, o teu braço forte tem nos sustentado. E por conta disso, continuamos olhando para frente, na certeza de que assim como o Senhor nos ajudou até aqui, o Senhor nos levará até o fim. Por isso, ó Deus, olhamos agora para a tua palavra, para que através da voz do teu Espírito, sejamos mais uma vez encorajados,
consolados, orientados, para que vivamos, não segundo a inclinação do nosso coração, mas que sejamos um povo da palavra, orientados por ela, sustentados e alimentados por ela, para que assim vivamos conforme a tua graça. Assim oramos então, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assente-se, por favor. O texto narrado está dentro de um contexto aonde pela primeira vez os discípulos experimentam de uma forma mais pessoal uma ação sobrenatural do poder de Deus sobre a vida deles. Ainda sobre o capítulo de número 6, a instrução é dada para que eles fossem enviados no poder e na autoridade do nome de Jesus, e eles voltam, e é assim que o texto que lemos começa, dizendo que eles voltam relatando tudo o que haviam feito e ensinado. E se você quiser saber o que era isso que havia sido feito, é só ler o que o texto no verso 13 diz. O texto te diz que eles expeliam demônios, curavam enfermos e ungiam a muitos com óleo. É muito gostoso quando você vê Deus agindo através da sua vida. Uma das experiências mais fantásticas é você ver a ação de Deus através da sua vida, na vida de alguém. É quando você pode servir de bálsamo, de conforto, de ânimo. É quando Deus usa a sua boca para falar algo que uma pessoa precisa ouvir. Um dos grandes privilégios de alguém que serve a Deus é esse. É poder ouvir: Deus me abençoou através de uma palavra sua, através de um abraço, através de uma colocação feita, eu fui abençoado. Você orou pela minha casa e algo aconteceu. Você orou pelo meu casamento e ele foi renovado. Você orou pelos meus filhos e eles foram restaurados. Você orou por uma situação que eu estava enfrentando e eu vi a ação de Deus acontecer na minha vida. Eu quero te agradecer por isso, é maravilhoso. Os discípulos estavam vivendo aquele primeiro amor, o êxtase de ver o poder de Deus agindo através da vida de cada um deles. Agora havia uma lição nova a ser experimentada. Uma lição que era e é necessária ser vivida em momentos como um cenário que é nos apresentado. O cenário é um cenário deserto. O cenário é um lugar de solidão. O cenário é um lugar onde a hora está avançada. A conversa se estendeu, e a conversa boa se estende de uma maneira tão intensa, de que as pessoas ficam ouvindo até que o estômago começa a dar sinais de vida. Tem uma coisa que você não consegue controlar, é quando o estômago dá sinal de vida. É quando ele manda aquele sinal, assim dizendo: opa, já passou a hora, eu já consegui resistir o máximo possível, e eu estou sentindo com um vazio interior tremendo. Começou a fome. E então Jesus diz: olha, há uma necessidade e ela precisa ser suprida. Jesus é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Não há uma sequer que Ele não possa suprir. Jesus tem o poder de ir de encontro a cada uma das nossas necessidades. É por isso que Paulo, ao escrever aos Filipenses, no capítulo de número 4, no verso de número 19, ele traz essa afirmação ao ser grato pelo recurso que havia sido lhe enviado para o plantio da igreja. Ele diz: olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. As necessidades surgem em cenários distintos. Ao entrar por aqui hoje de manhã, e quem sabe alguns que nos acompanham do outro lado do mundo, em algumas outras cidades desse país, nós podemos encontrar uma grande variedade de necessidades que estão presentes aqui hoje. Alguns têm necessidade na área física, chegaram com algum tipo de dor, de enfermidade.
Oramos, e aqui há taças com pedido de oração que tradicionalmente estão dispostas para que você venha e coloque dentro do seu pedido. E eu não vou ser aqui nem um pouco antiético, não vou dizer os detalhes, mas apenas citar o que é que você pode colocar num pedido como esse, porque ele traduz um pouco do campo de variedade de necessidades que se pode encontrar. Há pedidos sobre salvação, família, finanças, saúde, libertação, pela igreja, e aí deixa-se ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para tudo aquilo que não tiver como opção você dissertar. E alguns têm tanta necessidade que as 6 linhas não são suficientes. Viram, escrevem atrás. E nós já pegamos aqui pedidos de oração, em dia que a pessoa trouxe 3 páginas, grampeou, dizendo: as minhas lutas são grandes, as necessidades são imensas. Não é só uma área, todas as áreas. Há uma necessidade específica aqui. A necessidade, ela se torna ainda mais gritante, preocupante, de acordo com o cenário. O cenário em si agrava ainda mais a necessidade que é apresentada pela falta de pão para um povo que precisava comer. Quando você tem fome, mas está num lugar onde coisas facilmente podem ser buscadas, é fácil. Se você tem fome, está passeando num supermercado, pronto. E eu confesso aos irmãos que numa das ocasiões que já tive a oportunidade de estar no supermercado, me bateu fome no meio da compra. E eu abri um pacote no meio da compra. Porque fazer compra com fome é prejuízo. Sabia disso ou não? Você tem que, antes de fazer compra, comer alguma coisa. Porque senão você vai encher o seu carrinho de coisa que a tua fome está dizendo que você precisa pôr. Então você come. Então eu vi que era um laço. Abri um pacote. Coloquei alguma coisa, deixei o pacote para pagar depois, mesmo vazio, viu, irmão? Pega o pacote mesmo vazio, e eu fui comendo. Quando você tem fome, num ambiente onde facilmente você pode saciar essa necessidade, é fácil. A questão do texto aqui é que ele se torna ainda mais difícil, é porque o relato nos diz que o lugar era deserto, o lugar era solitário, e a hora já era avançada. Lugar deserto, solitário, e a hora avançada. A preocupação toma conta dos discípulos porque eles veem a grande multidão de pessoas com fome. Fome. E eles começam a dizer: olha, esse povo está com fome, e esse povo com fome precisa arrumar coisa para comer. E diante da preocupação e da escassez dos recursos, qual é a única alternativa que eles propõem ao Senhor Jesus? Verso de número 36, ele diz: despede o povo todo, manda cada um correr atrás do seu. Tem um ali que come muito, Jesus, aquele ali, se a gente for alimentar, todo o recurso levantado pelo ministério até aqui, já era. Porque tem gente que come, mas tem gente que come. A reação natural dos discípulos qual foi? Eu vou me livrar do problema. Dispersa-os, despede-os, para que eles, passando pelos campos e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Diante do texto, há uma reação natural, e é sobre ela que eu quero falar um pouquinho hoje de manhã, que é muito comum a mim e a você. Costumamos reagir diante dos problemas, simplesmente querendo nos livrar deles. Surge um problema, eu preciso me livrar desse problema. Surge uma situação, eu preciso me livrar dela. É aqui que Jesus vem e disse: olha, eu tenho poder para que vocês experimentem não só uma ação sobrenatural, para ver a minha vida trabalhando através da vida de vocês, como vocês viram até aqui, no final do versículo 13, agindo, expelindo demônios, curando enfermos, mas eu também tenho o poder de suprir as vossas necessidades. E ele aqui começa então a trabalhar o coração dos discípulos,
E ele precisa que seja trabalhado no nosso coração. Essa gritante necessidade de ver a ação sobrenatural de Deus gerando provisão na nossa vida. Um deles, sendo perguntado por Jesus sobre a situação, Jesus responde: dai-lhes vós mesmos de comer. Agora, vamos ser aqui claro e transparente com o texto. Jesus sabia de que eles não tinham recursos para suprir a necessidade. Jesus sabe o tamanho do nosso problema e Jesus sabe qual é o tamanho do nosso recurso. Jesus sabe. Jesus sabe o seu problema hoje de manhã. Ele sabe a dimensão da sua necessidade. Ele sabe o tamanho da sua luta. E Ele também sabe quais são os recursos que você tem. Com Moisés foi assim. Diante de um grande desafio de tirar o povo de um período de escravidão e levá-lo a uma terra prometida, a pergunta que Deus faz a Moisés é essa: o que é que você tem na mão? O que é que Moisés responde? Um cajado. Eu não tenho muita coisa. O que eu e você precisamos entender é que Deus pode usar aquilo que de pouco recurso que achamos que temos para fazer uma coisa sobrenatural acontecer na nossa vida. Deus pode usar o pouco que você julga ter para te surpreender com uma provisão sobrenatural. Talvez você tenha chegado aqui hoje de manhã dizendo: eu não tenho o que é necessário para continuar enfrentando esse problema. Eu vou tomar como decisão aquilo que os discípulos decidiram fazer. Eu vou mandar cada um correr atrás do seu. Eu vou me livrar do problema. Eu não tenho o que fazer. Deus, nessa manhã, quer nos ajudar, à luz desse texto, a entender, cada um de nós, de que Deus pode usar o pouco, ou quase nada que temos, para suprir as nossas necessidades. Quando diante da posição, e quando Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer, há uma reação natural. Eles fazem as contas. Eles devem ter olhado e dizem assim: mais ou menos 5.000 homens. Meu Jesus, para eu dar comida para esse tanto de gente. Eles fazem as contas. E eles então no verso 37 dizem: olha, nós iremos comprar 200 denários para dar pão para todo mundo comer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já diante de uma necessidade, já fez a conta para saber o que é necessário para resolvê-la? Quando você está diante de algum problema, você faz a conta: olha, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse aquele recurso, se eu tivesse aquele dinheiro, se eu tivesse aquilo, eu resolveria o problema. Tem gente que diz assim: se eu tivesse aquele dinheiro, eu conseguiria pagar a conta que tanto me atormenta. Se eu tivesse o recurso médico, eu finalmente conseguiria resolver o problema que tanto me atormenta. A realidade de todos nós é que reagimos da mesma maneira com que os discípulos reagiram. Fazemos as contas dentro do aspecto humano. Nós achamos que para Deus resolver os nossos problemas, nós precisamos ter soluções materiais. Ah, Deus, se o Senhor me der aquilo, se o Senhor fizer aquilo outro, se o Senhor me der aquilo outro, ele diz: olha, Deus, se tivéssemos 200 denários, estava resolvido. Se tivéssemos 200 denários, pagaríamos a conta. Se tivéssemos 200 denários, nós faríamos um banquete no meio do deserto. Aí Jesus diz para eles: o que é que vocês têm? E ele então dá uma direção clara que eu e você precisamos, diante dos momentos de escassez da vida, ouvi-la e atendê-la. Ele diz: ide ver. Está aqui no texto. Verso de número 38. Ele diz: quantos pães tendes? Ide ver. Pergunta que eu quero lançar para você hoje de manhã: o que é que você tem, o que é que Jesus hoje te manda ver, que pode ser útil para socorrê-lo e ajudá-lo nesse momento de dificuldade?
Porque todos nós aqui, independente do nosso nível de dificuldade, temos alguma coisa que podemos disponibilizar aos pés do Senhor. Qualquer coisa. Ele diz: quantos pães tende? Ele não pergunta dos peixes. Ele pergunta quantos pães. Quando eles começam a buscar pão, eles encontram 2 peixes. Tem coisas que você, se procurar, vai encontrar, mesmo que você saiba que tenha. E de ver. Porque tem gente que, diante do problema, do lugar solitário, da hora deserta, o tempo é avançado, você se desespera tanto de que você para de procurar recursos que podem ser usados para que um milagre aconteça na sua vida. Eles voltam. A volta não é aquela esperada por eles, não com os recursos. O texto diz no verso de número 38 de que quando eles voltam, o resultado é esse: 5 pães e 2 5 pães e 2 peixes. Dentro da ótica humana, você olha 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixes, qual seria a sua reação? Não adiantou fazer nada. O que me resolve diante de uma multidão 5 pães e 2 peixes? Nada. Aí é que a gente se engana. O que eu e você precisamos aprender com esse texto é de que todas as vezes que eu faço a minha parte, Deus não falha com a dele. Todas as vezes que eu faço algo para contribuir com o meu milagre, Deus age em meu favor. O problema é que às vezes a gente tem a reação dos discípulos diante da necessidade. Cruzamos os braços e reclamamos. Cruzamos os braços e procuramos culpados. Cruzamos os braços e começamos a lamentar a vida. O que Deus quer que eu e você entendamos é de que antes das lutas, das necessidades e dos lugares desérticos, eu e você precisamos ir ver o que temos e dar graças por aquilo que temos. Por aquilo que temos é o que Deus vai usar para nos surpreender mais uma vez. O que eu quero te dizer hoje de manhã é de que Deus vai te surpreender com aquilo que você julga ser pouco na sua vida. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender com 5 pães. Deus vai te surpreender com 2 peixes. O que é então que acontece quando eu pego o meu pouco e coloco nas mãos de Jesus? O texto é muito claro e eu vou caminhar dentro dele. O texto diz que no verso de número 39, Jesus ordena a todos aqueles que ali estavam que se assentassem. Você sabia que diante de algumas coisas, quando você não tem mais o que fazer, a melhor coisa a fazer é aquietar-se? Ele diz: assentem, vocês já fizeram a parte de vocês, vocês já foram atrás, vocês já se esforçaram, vocês já mostraram algum tipo de proatividade, vocês já suaram a camisa, vocês já buscaram de alguma forma recursos para suprir a necessidade. O que vocês conseguiram? 5 pães, 2 peixes, ótimo, tragam para mim. Agora, assentem-se. Tem hora que a única coisa que a gente pode fazer é assentar. Quando eu fiz tudo que eu podia fazer, o que é que eu faço agora? Eu espero em Deus. Quando eu faço aquilo que eu podia fazer, eu começo a esperar em Deus. Olha o que Jesus diz: manda todo mundo. Sabe o que Deus está dizendo para você que já fez tudo que podia fazer? Sossega o coração. Assente-se. Tem hora que só quando a gente se aquieta é que Deus começa a agir. A gente fica tão agitado, tão correndo. Não, porque eu não posso fazer aquilo. O mundo está caindo. Olha o desespero, olha a situação. Aí Deus diz: você já fez a sua parte. Você já fez tudo aquilo que era possível ser feito. Agora assente-se. O texto diz: assentem-se. E ele reparte o grupo. E essa divisão que Jesus faz aqui, ele é um tanto interessante. Ele manda repartir o grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Eu tenho aqui comigo de que ele mandou os que comiam mais se assentar em 50.
E aqueles que tinham cara que comiam menos, de se sentar em 100. Porque quem come muito num grupo de 100 dá briga. É ou não é? Jesus é onisciente. Ele olhou para onde e disse assim, aquele dá trabalho. Você já serviu comida para gente que dá trabalho? Aquele diz assim, Jesus amado. Você olha para o seu marido e diz assim, é melhor sair no supermercado de novo. Porque o que foi feito para o almoço ou janta não vai dar. Uma vez nós estávamos, e brasileiro gosta de fazer churrasco, né? Eu estive fora agora na América, até mesmo lá o povo gosta de fazer churrasco. E nós estávamos agora comendo, durante o tempo que estávamos juntos, celebramos o aniversário de uma pessoa e o dono da casa fez um churrasco, comprou uma carne. E estávamos assim, nós comemos pouco, viu, irmão? Já comi muito. Hoje, não tão tanto. Continuo ainda firme, seguro e confiante, mas não tanto como alguns anos atrás. Então a gente estava lá comendo, de repente, toca a campainha da casa. Abre-se a porta e uma nuvem de gafanhotos aparece do outro lado. Meu irmão, tinha um bando de jovens, porque jovem come. Tinha adolescente então, meu irmão. Abriu a porta porque tinha um rapaz que morava na casa com eles, que frequenta a igreja e ficou sabendo do churrasco e espalhou a notícia. Eu disse para o dono da casa, querido, isso aqui não é revelação, isso aqui não é nenhuma palavra profética, é apenas o seguinte, se eu fosse o irmão, eu saía buscar mais carne, porque senão até o que está na despensa vai acabar. Jesus olha para aquele grupo de 50 e 50, 100 e 100. 50 e 50, 100 e 100. E ele então faz algo que eu e você precisamos aprender a fazer. Ele toma os 5 pães e os 2 peixes, aquilo que lhe foi trazido, e ele ergue os olhos ao céu. Jesus tinha em muitas das suas ministrações algo que nós chamamos de teatral. Você sabe o que é uma oratória teatral? Uma pessoa teatral é de que quando ela fala, ela quase que encena aquilo que está fazendo. Tem algumas pessoas que têm uma cultura de oratória um pouco mais conservadora, que, por exemplo, chegam diante de um púlpito e ele não se mexe nem meio centímetro para a esquerda, nem meio centímetro para a direita. Alguns põem até o pedestal e aqui ficam, não é? Há outros têm uma cultura de oratória mais teatral. Se joga no chão, se joga no chão. Jogou a capa, ele arranca o paletó, joga em cima. Jesus tinha muito no seu ensino, diante daquilo que ele compartilhava de teatral. Jesus pega o pão, olha para o céu. Aprenda algo aqui que o texto quer te ensinar. Quando o pouco que você tem é colocado na mão de Jesus, ele apresenta diante do Pai. E quando ele apresenta diante do Pai, ele o abençoa. Pare de murmurar e amaldiçoar o pouco que você tem. Comece a abençoar e consagrar ao céu o pouco que você tem. O pouco que você tem, abençoado e apresentado com ações de graças ao Pai, faz muito. Tem gente que tem muito mais do que 5 pães e 2 peixes, mas ao invés de ser grato e apresentar ao Pai aquilo que tem, reclama aquilo que tem. Tem gente que a vida não vai para frente, o casamento não rompe, porque ao invés da senhora ou o senhor agradecer o marido que tem, você só reclama dele. Esse marido, essa mulher, e esses filhos, e esse trabalho, e essa pessoa. Ao invés de viver em tudo dai graça, ele vive vivendo em tudo contai uma desgraça. Porque tem gente que é assim. O texto me ensina, quando o pouco que eu tenho é apresentado com ações de graça. Olha o que Jesus diz, Senhor, eu quero abençoar esses 5 pães e esses 2 peixes. Quando Deus, preste atenção no que eu vou te falar. Quando Deus começar a enxergar em você gratidão pelo pouco, Ele vai te dar o muito.
Quando Deus começar a encontrar em você gratidão pelo pouco. Não é tudo o que eu preciso, mas eu te dou graças pelo que eu tenho. Não é aparentemente o suficiente para resolver o tamanho do meu problema, mas eu quero bendizer o teu santo nome por aquilo que o Senhor tem me dado. Tem gente que reclama do trabalho, tem gente que reclama do salário, tem gente que reclama da roupa. Queridos, comece a usar a sua boca para agradecer mais e reclamar menos. O texto diz que Jesus pega os 5 pães, ergue os olhos aos céus e os abençoa. A partir do momento em que eu abençoo, que eu consagro, o milagre acontece. Porque olha o que acontece imediatamente. Verso ainda de número 41. Está com a Bíblia aberta aí? E diz: e partindo os pães, deu aos discípulos. Então você faz a conta. Ele tinha 5 pães. Ele precisou dividir 5 pães em 12 pedaços. Certo ou errado? É a conta. Quantos discípulos eram? Quantos? 12. 5 pães. Ele divide. E aí começa a repartir também os 2 peixes. Você já imaginou repartir 2 peixes em 12 pedaços? Peixe. Eu já tive a oportunidade de lá estar. Estou indo agora de novo em março. É um peixe típico da região. Parece uma tilápia. É mais ou menos desse tamanho. Mais ou menos. Divide ele em 12. Vamos dizer que contando a cabeça e o rabo, dá mais ou menos um pedaço desse para cada um. 12 pedaços. Agora, há algo aqui que Jesus me ensina também. De que tudo aquilo que eu consagro e abençoo, Deus faz multiplicar. Mas também o pouco que eu tenho, quando eu aprendo a compartilhar, multiplica também. Porque tem gente que diz assim: eu não tenho nem o suficiente para mim, vou dar para os outros. Eu male tenho para suprir as minhas necessidades. Eu vou compartilhar com quem está aí e nem sequer fez nada. Tem um princípio maravilhoso que as Escrituras nos ensinam dentro deste episódio, que tanto tem abençoado o nosso coração. Cada vez que eu compartilho, Deus multiplica. No reino de Deus, tudo aquilo que eu compartilho, Deus multiplica. Tudo aquilo que eu compartilho, Deus multiplica. Quem ele dá semente ao que semeia. Quanto mais eu semeio, mais semente eu tenho. Aqui é que está um princípio claro que eu e você precisamos entender. Dentro da economia que rege o nosso mundo, eu preciso guardar para ter mais. Na economia do reino de Deus, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu compartilho, mais eu abençoo. Quando Deus vê no meu coração o desejo de abençoar alguém, Deus vai me dar recursos e vai fazer com que o pouco que a princípio eu achava ter se torne algo muito maior do que eu possa imaginar. O texto diz que ele começou a repartir. E eu começo a pensar, porque a multiplicação, eu já vi gente, isso aqui é pão de verdade? É pão de verdade? Vou estragar a mesa da ceia. Pronto. Me ajuda aqui o pastor Fábio Mica, o pedestal gospel. Vem cá. Vem aqui para frente. Aqui. Está cheio de farinha. Vamos sair do negócio aqui. Você imagina, isso aqui é um pedaço de pão. Bom, pão. Esse pão é bom, gente. Não vai saltar a mesa depois não, hein? Jesus pega, corta o pedaço de pão. Dá para Pedro. Pedro pega o pão. Esse é o pedaço de pão. Você sabe como é que eu entendo que o milagre acontece? Não é que quando Jesus ora de 5 pães, tem 5.000. Pum! Não. Era que cada vez que eu repartia, o pão continuava do mesmo tamanho. Quanto mais eu repartia, o pão continuava do mesmo tamanho. O texto é tão maravilhoso que quantos cestos acabam cheios? Quantos? 12. Não ficam, olha, Deus multiplicou, teve uns que comiam menos, teve uns que comiam mais. Então, olha, deu para conta. Não, Jesus multiplica e na medida que eu compartilho o que eu tenho com alguém,
Deus abençoa o próximo e faz com que aquilo que eu compartilhe se torne frutífero e contínuo. Quem está me entendendo aqui? O texto é compartilhado. Muito obrigado, pastor. O irmão está bem de pedestal. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Uma palavra aí para o pastor Mica, esse abençoado aí, ó. Deu para entender ou não? Eu compartilhei. Aí cada vez que Pedro tirava um pedaço, eu fico imaginando a surpresa na cabeça dos discípulos. Pai, mas eu já servi 1000 pessoas e o pão continua do mesmo tamanho. Cada vez mais eu compartilho, eu tenho. Porque Deus nunca vai ferir uma lei de que aquele que dá é abençoado. Mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. O que Jesus estava ensinando àqueles, e depois, segundo a narrativa do Evangelho de João, nós vamos saber de que foi um menino, e André, o discípulo querido, que vai e encontra esse menino com esses 5 pães e 2 peixes, provavelmente o lanche do dia, mas o menino tinha que comer muito, hein? Porque 5 pães e 2 peixes, apesar que o menino come muito. A gente não sabe os detalhes aqui, segundo a ótica dessa narrativa, mas o que eu aprendo é que, quando eu abençoo, Deus me surpreende. Quando eu compartilho, Deus multiplica. E Ele começa então a me fazer viver aquilo que nós chamamos de provisão sobrenatural. O texto termina dizendo, verso de número 42, de que todos comeram e num lugar deserto, Deus pode fartar a necessidade da sua alma. Ele pode te suprir tanto, Ele pode te abençoar tanto, de que aquele cenário que você julgava ser um cenário vazio, sem nada, vai se transformar no maior banquete que você já experimentou até aqui. Você tem que olhar para isso sobre a ótica da palavra. Comece a ir buscar o que você tem. Tem gente que chegou hoje aqui dizendo, pastor, não tenho nada, hein? Não tem mais respeito em casa, não tem mais amor, não tem mais expectativa, não tem mais mercado de trabalho, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais nada. Jesus diz, vai ver o que você tem, e o que você tiver, traz para Jesus hoje de manhã. O pouco, o nada, porque Ele traz à existência até mesmo as coisas que não existem. Se prepare para ver num lugar deserto, em meio a um cenário desfavorável, já com a hora avançada, prepare-se para ver a provisão, o socorro de Deus sobre a sua vida. O texto termina dizendo de que eles recolheram 12 cestos cheios de pão e de peixe. O que era pouco, não só supriu, mas sobrou. O que Deus quer que você entenda hoje de manhã é isso. Aquilo que você julga ser nada, será mais do que suficiente, não só para te suprir, mas para te fartar. O profeta, quando chega na casa de uma viúva, ele encontra dentro dela apenas um pouquinho de azeite. Ele dá uma ordem para que os seus filhos saiam buscando vasilhas, não poucas, todas elas vazias. Eles começam a trazer, pedem emprestado dos vizinhos. E na medida em que ele compartilhava, cada um das vasilhas eram cheias. Na medida que eles compartilhavam, cada uma das vasilhas eram cheias. E o texto termina dizendo assim, quando acabou a vasilha, parou o azeite. Quanto mais eu compartilho, mais Deus me dá. E o texto diz agora, você vai, venda, paga a dívida e os seus filhos vivam do resto. Aquilo que você julga ser pouco, Deus vai te surpreender com o muito. No meio de um deserto, no meio de uma situação difícil, no meio de um cenário, quem sabe que essa semana te coloca diante dele de forma assustadora, Deus vai te ajudar. E aquilo que você consagrar aos céus, Deus vai abençoar.
E tudo aquilo que você começar a ser grato ao Senhor, Senhor, eu sou grato pelo pouco, aquilo que é pouco, eu sei que o Senhor vai multiplicar. Aquilo que é pouco, eu sei que o Senhor vai abençoar. E tudo aquilo, mesmo que sendo pouco, abençoado, prospera e multiplica para a glória de Deus Pai. Você crê nisso hoje de manhã? Deixa eu orar com você, fica de pé por favor. Nosso horário já avançou, já são 12:10. Mas eu não gostaria de antes de despedirmos os irmãos, que você saia sem curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Quero orar com você especificamente, que talvez tenha chegado aqui ou nos acompanhe em casa, que está diante de um cenário difícil, de escassez, desértico, aonde você olha e diz assim: não tenho o que fazer, eu não tenho os recursos, eu não tenho a provisão material, eu não tenho a força, porque eu não estou só dizendo de coisas palpáveis. Talvez não haja mais esperança no coração, talvez não haja mais alegria, talvez não haja mais fé, e você diz assim: quer saber? Não tenho o que fazer. A situação é grande demais, eu não tenho mais o que fazer. Jesus hoje te diz: e de ver, o que é que você tem? O que é que você tem? Pastor, eu tenho um pouquinho de fé, eu tenho um pouquinho de esperança, eu tenho alguma coisinha, mas para mim ela é insignificante. Pois é, traga aquilo que você julga ser insignificante num Deus que faz coisas grandes, e apresente sua vida. Quem sabe você com a sua família, diante das suas lutas, das suas necessidades, saiba que tudo aquilo que você colocar diante de Deus hoje, não murmurando, mas agradecendo, Deus vai abençoar. E na medida que Deus abençoa, multiplica e prospera. Tudo aquilo que abençoa, abençoar quer dizer, é dar autoridade para prosperar. A bênção, a palavra abençoar significa exatamente isso, é barak. Quer dizer, eu dou autoridade para prosperar. Quando você apresenta aquilo que tem nas mãos de Deus, Ele abençoa e diz: eu dou autoridade para prosperar. Eu não sei o que é que você precisa trazer para Jesus hoje de manhã, mas você sabe que tem algo hoje para oferecer. Talvez hoje você precise pedir licença do seu lugar, vir a este altar. Eu sei que nós estamos com a mesa da ceia colocada, mas há espaço para você. Se realmente você estiver com esse desejo, há espaço para você pedir licença do seu lugar e trazer aquilo que talvez seja os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Não é muito, mas Deus quer abençoar. Senhor, eu quero parar de reclamar por isso, reclamar por aquilo. Eu quero começar a ser grato. Eu tenho dito que com isso não vai dar certo, com isso não vai para frente, com isso não vai funcionar. Aí Deus está dizendo: me traz o que você tem, que eu vou abençoar. Enquanto você achar que aquilo que é pouco não dá, nunca um milagre vai acontecer. Mas se hoje você buscar Cristo, buscar Jesus, o segredo é esse. Tem gente que tem muito, mas sem Jesus não faz nada. Tem gente que tem pouco, mas com Jesus faz muito. A diferença aqui não é a quantidade que eu ofereço, é para quem eu consagro. Porque eu conheço gente que tem muito, mas nunca consegue fazer nada. Vive morrendo no lugar deserto, vive sofrendo com a hora avançada. Mas eu conheço gente que tem pouco, mas tem Jesus. Apresenta ele, diz: Senhor, eu não tenho tudo aquilo que o mundo aí fora diz que é necessário para eu conseguir suprir essa demanda, mas o pouco que eu tenho eu coloco nas tuas mãos. Quem sabe é a sua vida. Tem gente aqui hoje de manhã dizendo: a minha vida não tem sido muito útil. A tua vida nas mãos de Deus pode fazer muita coisa. O que Deus pode fazer através da sua vida é algo surpreendente. Mas você precisa entregar a sua vida a Cristo. O seu pouco, eu não tenho nada. Eu tenho um passado
bastante nebuloso. Eu tenho uma vida pregressa, de vergonha, eu não tenho nada. Muito bem, traga o que você tem, apresente a Jesus Cristo. Ele vai te abençoar, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai fazer tudo novo. E a partir desse tempo começa agora o mistério de um Deus que pega o pouco e com o pouco faz muito. Esse é o mistério da graça de Deus. Com o pouco Ele faz muito. Talvez esse seja o seu caso. Alguém que está aqui, ou mesmo em casa, dizendo: eu quero consagrar a minha vida a Jesus Cristo hoje de manhã. Eu quero entregar o que sou. Lá em casa já disseram que eu não tenho muito, lá em casa já disseram que eu não posso nada, lá em casa eu ouvindo dizer de que eu não tenho nada, que eu não presto, que eu não sirvo para nada. E eu já estou fazendo esse discurso para mim mesmo já há algum tempo. Não tenho nada, eu não posso nada. E Jesus diz: vai ver de que você é precioso para mim. E de que quando você vem e apresenta a sua vida no altar, eu a multiplico, eu a faço útil, eu a uso para abençoar milhares. É isso que Deus faz. Eu quero orar com você.